Olá, queridos! Olha, é um privilégio para mim, um importante privilégio, uma verdadeira responsabilidade estar com você estudando esses assuntos. Por que é tão importante? Porque pela graça de Deus eles nos foram dados e pela graça de Deus estão nos sendo ensinados. Você e eu podemos saber e entender estas verdades porque Deus as enviou não sem motivo, para que nós pudéssemos estar preparados para os dias finais da história da Terra e entender como é que funciona a salvação para o homem. O que eu vou falar hoje com você é algo muito importante, muito sério e vai fazer uma expansão na sua cabeça. Veja que não somente a repetição, mas a informação sendo expandida é que faz com que a gente compreenda as coisas relacionadas ao reino de Deus. Vou orar com você agora. Santo Deus e amado Pai, nós precisamos de iluminação. Ilumina nossa mente, ilumina nosso entendimento, Senhor, para que possamos compreender as Tuas verdades. E que estas mensagens corram o mundo como folhas de outono, para entender como é que o Senhor age, quais são as informações que o Senhor quer que compreendamos e que estejamos preparados para dar razão da nossa fé para as outras pessoas. Em nome de Jesus. Amém. Você já estudou nos estudos passados comigo que foi Deus que mandou levantar um santuário nessa terra? Então veja, o santuário era dividido em 3 partes. A parte de fora, que era o pátio, e o santuário propriamente dito em 2 partes, lugar santo e lugar santíssimo. Ali se ofereciam dons e sacrifícios, como está escrito em Hebreus 9, verso 9. Mas eu preciso que você abra a sua Bíblia no livro de Hebreus, vamos lá, para que você e eu possamos entender um pouquinho mais. É importante demais essa parte aí. E tá, e como sempre o pessoal pergunta que livro é esse que eu estou usando, então você precisa ver agora. Todos os estudos eu tenho que responder. Então vamos lá, eu faço isso com muito carinho. É o livro Estudos Bíblicos da Casa Publicadora Brasileira, tá bom? Esse livro é um livro antigo, mas tem 200 estudos diferentes. Então vamos lá. O livro de Hebreus, capítulo 9, contém informação muito interessante. O que havia no primeiro compartimento? Vamos lá, Hebreus 9. Só para você ver que é um assunto que é repetido com uma informação adicional. Hebreus 9, por favor, verso 2, ó. Foi preparado um tabernáculo, na primeira parte estava o candelabro, a mesa de pães asmos e os pães da propiciação, e que se chama o santo lugar. Tá vendo? Você encontrou isso na sua Bíblia. Agora veja, o que havia no segundo compartimento? Hebreus 3 e 4 diz: depois do segundo véu estava o tabernáculo que se chama Santo dos Santos, que tinha o altar de ouro de incenso e a arca da aliança, toda coberta de ouro, no qual estava um vaso de ouro que continha o maná e a vara de Arão que tinha brotado e as 2 tábuas, as tábuas da aliança. Tá claro para você? Avante agora. Por que nome era conhecida a cobertura da arca? Agora vai lá em Êxodo 25, 21. Vai lá em Êxodo, só para que você entenda que foi isso que eu expliquei para você. Êxodo 25, como eu tive que explicar muita coisa, Na verdade, esses estudos levam muitos dias e eu estou tentando te explicar só em 3 vezes, para que fique gravado na sua cabeça. Êxodo 25, verso 21 diz assim: porás o propiciatório em cima da arca, tampa da arca da aliança, chama propiciatório, e dentro dela porás os testemunhos que eu te darei, tá bom? Então essa é a resposta. Onde Deus devia encontrar-se com o povo de Israel? Êxodo 25, 22, olha lá. Ali virei a ti de cima do propiciatório, no meio dos 2 querubins que estão sobre a arca do testemunho, falarei contigo acerca de tudo que eu te ordenar para os filhos de Israel. Então aquilo que eu falei nos 2 estudos passados, agora fica confirmado para você. No entanto, existem algumas outras coisas que você precisa compreender. O que havia na arca sob o propiciatório? O que havia dentro da arca? Deuteronômio 10, vamos lá. Deuteronômio, capítulo 10. Deuteronômio é um livro muito claro também, com coisas muito especiais. Durante esses estudos que nós vamos fazer, eu vou dar uma pincelada para você em todos os livros da Bíblia, combinado? Assim você fica situado, você vai entender quando começa e quando termina certas histórias, aonde está Moisés, em que lugar está Noé, para onde foi Davi, você vai poder entender direitinho dentro da linha do tempo, tá? Então vai lá, Deuteronômio capítulo 10, verso 4 e 5, diz assim: então o Senhor escreveu as tábuas
conforme as primeiras escrituras, os 10 mandamentos, que ele vos falara no dia da congregação, no monte, no meio do fogo, e o Senhor os entregou a mim. Desci do monte e depositei as tábuas na arca que fizera, e ali estão como o Senhor me ordenou. Aonde a tábua dos 10 mandamentos tinha que ficar? Dentro da arca, tá? Debaixo do propiciatório, tá? Quando oficiava o sacerdote no primeiro compartimento do santuário, agora começa o trabalho dos sacerdotes. Quando ele oficiava? Vai lá, por favor, Hebreus 9, verso 6. Vai lá. Eu tô assim, ó, segurando aqui o Velho Testamento e aqui o Novo. Lembra um pouco aqui, um pouco ali. Aliás, tudo que o Velho Testamento diz se confirma no Novo, tá? Hebreus 9, verso 6 começa explicando quando o sacerdote trabalhava. Hebreus 9,6 diz: ora, estando estas coisas assim preparadas, continuamente entram no primeiro tabernáculo os sacerdotes para realizar os serviços. Então, o sacerdote entrava só no lugar santo, só na primeira parte do tabernáculo. Combinado? O pecador comum, como eu e você, no pátio. Nós nunca entrávamos no santuário. Ainda não. Já já você vai entender quando foi aberto o santuário para a gente entrar e conversar diretamente com o nosso Pai Celestial, tá? Bom, a outra pergunta. Quem somente entrava no segundo compartimento, no lugar santo dos santos? E quantas vezes e para que fim? Hebreus 9:7. Dá uma olhada. Mas no segundo, só o sumo sacerdote, uma vez no ano, não sem sangue, lembra o sangue dos bodes, que oferece por si mesmo e pelos pecados de ignorância do povo. Combinado? Então você já sabe, no segundo compartimento é o sumo sacerdote, que ele não entrava sem sangue ali, e ele entrava para aquele fim especial só uma vez por ano. Outra pergunta. Que foram instruídos a fazer os pecadores desejosos de perdão? Gente como você e eu, o que eram instruídos a fazer? Vamos lá, Levítico capítulo 4, volta lá no Velho Testamento, Levítico capítulo 4, é muito importante que foi instrução dada por Deus, não foi nada inventado por Moisés. Levítico capítulo 4, verso 27 a 29, olha o que é dito aqui. Se alguém dentre o povo da terra pecar por ignorância, fazendo algumas das coisas que o Senhor ordenou não fizessem, ele se tornou culpado. Olha, até o pecado por ignorância, que a gente não sabia que era pecado, era culpado. Interessante isso. Quando o pecado que cometeu lhe for notificado, então trará por sua oferta uma cabra sem defeito pelo pecado cometido. 29. Porá a mão sobre a cabeça pela oferta do pecado e degolará no lugar do holocausto. Entendeu? Isso eu já te expliquei no material passado, tá? Então, como é que isso acontecia? Tinha que pôr a mão sobre a cabeça, confessar o pecado, isso era um símbolo de que estava passando da pessoa para o outro. Avante. Que se fazia com o sangue da oferta? Levítico 4:30 diz assim: depois o sacerdote com o dedo tomará do sangue da oferta e porá sobre os chifres do altar no holocausto, e o restante do seu sangue derramará à base do altar. Gente, isso aqui é para provar para você que o que eu disse é verdade, é bíblico, não é invenção de adventista, não fomos nós que inventamos isso, isso realmente é assim, isto está aí para ser feito e foi feito para compreender, para nossa compreensão da salvação. Avante. Agora, depois de assim acumular os pecados por espaço de um ano, depois de um ano, que cerimônia se realizava no 10º dia do 7º mês de cada ano? Lembra do dia da expiação? Tá lembrado? Vamos ver agora. Levítico 16, vai lá. Isso é muito importante. São os textos para que você possa explicar para as pessoas e elas não desconfiem, que é tão terrível a desconfiança, é tão terrível a falta de certeza, né? Então tudo tem que ser muito bíblico. Levítico 16, 29 e 30 diz assim. Olha o Levítico 16, 29 e 30 diz: isso vos será por estatuto perpétuo. No 7º mês, ao 10 do mês, afligireis as vossas almas e nenhuma obra fareis. Lembra que era um dos sábados? Olha lá, que nem o natural, nem o estrangeiro que se peregrina entre vós, porque neste dia far-se-á expiação por vós, para serdes purificados. Diante do Senhor sereis purificados de todos os vossos pecados. Então era dia da expiação, era a purificação total de todos os pecados. Mas como seria purificado o santuário? Lembra que eu comentei que tinha dia de limpeza do santuário? Como é que era purificado o santuário e o que aconteceria finalmente com os pecados do povo? Levítico 16, 5 e 8. Vamos lá? Levítico 16, versos 5 e 8. Olha que interessante. Da congregação dos filhos de Israel,
Tomareis 2 bodes para oferta pelo pecado e 1 carneiro para o holocausto. Arão trará o novilho da sua oferta pelo pecado e fará expiação por si e pelos da sua casa. Olha que interessante. Isso é muito interessante. Continua lendo, olha só. Arão lançará sorte sobre os 2 bodes, um pelo Senhor e outro pelo bode emissário. Arão fará chegar o bode sobre o qual cair a oferta, a sorte pelo Senhor, e oferecerá como oferta pelo pecado. Mas o bode escolhido por sorte como bode emissário será apresentado vivo diante do Senhor, para fazer com ele expiação, a fim de ser enviado ao deserto como bode emissário. Como é isso? Olha que interessante. Não é interessante isso? Olha, exatamente o que eu tinha explicado para você, exatamente. Então, um bode era para o Senhor e outro bode era o emissário, o bode Azazel, tá? Agora, avante. O que era feito com o sangue do bode sobre que recaía a sorte do Senhor? Aquele que era chamado bode para o Senhor, o que acontecia com esse sangue? Levítico 16:15, vamos lá. Depois imolará o bode da oferta pelo pecado do povo e trará o seu sangue para detrás do véu. Detrás do véu tinha o quê? O santo dos santos. E fará com o seu sangue como fez com o sangue do novilho. E espargirá sobre o propiciatório e diante do propiciatório. Olha que interessante. Aquilo que eu tinha explicado a você. Propiciatório não é a parte de cima da arca, avante. Quer ver que vai ter mais alguma coisa? Por que era preciso fazer essa expiação? Levítico 16:16. Assim fará expiação pelo santíssimo lugar. Olha, é bíblico esse negócio de que tinha que fazer expiação pelo próprio santuário. Fará expiação pelo santíssimo lugar por causa das impurezas dos filhos de Israel e de suas rebeldias, segundo todos os seus pecados. Procederá da mesma forma para com a tenda da congregação que está entre eles, no meio das suas impurezas. É muito sério. Vocês não têm ideia quão miserável é o pecado e quão sério é o pecado. E nós estamos envolvidos nisso todo o tempo. Avante. Agora observe o que mais. Depois de haver feito expiação pelo povo no lugar do Santíssimo, que fazia então o sumo sacerdote? Levítico 16, 20 e 21. Olha o que diz aqui. Terminada a purificação do Santíssimo Lugar, da tenda da congregação e do altar, Arão trará o bode vivo. Lembra aquele bode que não tinha morrido? Aquele bode que era um bode emissário? Olha o que diz. Porá ambas as mãos sobre a cabeça do bode vivo, e sobre ele confessará todas as iniquidades do filho de Israel e todos os seus pecados, fazendo assim cair sobre a cabeça do bode os pecados. E o enviará ao deserto pela mão de um homem designado para isso. O bode levará sobre si todas as iniquidades deles para a terra solitária, e o homem soltará o bode no deserto. Olha ali, ó. Vixa que interessante. Não é interessante isso? É muito importante. Quando eu vejo isso, eu fico com meu coração ali apreensivo, porque Deus é muito detalhista. E o que aconteceria finalmente com os pecados do povo? Levítico 16, 22. Olha lá. O bode levará sobre si todas as iniquidades deles para a terra solitária, e o homem soltará o bode no deserto. Então, os pecados olha aqui, porque você tem que entender uma coisa muito séria. A parte que é do homem, Deus perdoa. A parte que é de Satanás não tem perdão. Ele tem que receber ela de volta. Por isso que ele vai morrer, ele com seus anjos. Por isso é que todas as pessoas também que não fizerem a troca com Jesus terão que morrer. Não é Satanás que vai levar a culpa deles. Satanás pode levar a parte que ele ajudou a fazer. Você está entendendo? Mas não a parte da pessoa. Isso é muito sério. É muito sério isso. Avante. Que eram este santuário terrestre e sua série de cerimônias? O que era isso? Vai lá para Hebreus 9:9. Olha o que diz. Esta é uma parábola para o tempo presente, em que se oferecem tantos dons como sacrifícios, que quanto à consciência não pode aperfeiçoar aquele que presta o culto. Era uma parábola para o tempo presente. Era uma parábola para ensinar a quem? Olha isso daqui. Presta atenção, que coisa interessante. Este era uma situação para agora. Era uma situação que estava nos fazendo entender algo que viria. Avante. De que santuário ou tabernáculo é Cristo ministro? Cristo é sacerdote, aliás, ele é sumo sacerdote também. De que santuário ele é ministro? Por favor, olha que coisa bonita. Hebreus 8:2. Olha lá. Como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor fundou e não o homem. Uau! Então existe um santuário que Deus fundou, não o homem, e que Cristo
é então o sacerdote ali. Quando nós oramos para o céu, estas nossas orações vão para o lugar aonde Jesus está por nós, para fazer expiação por nós diante do Pai. Olha que coisa linda. Mais um pouco, agora você vai entender muita coisa linda. Avante. De que era somente um tipo o sangue de todos os sacrifícios da primitiva dispensação. Olha bem, eu quero Hebreus 9:12. Olha o que diz. E não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas por seu próprio sangue entrou nos santos dos santos uma vez por todas, havendo obtido eterna redenção. Como? É isso mesmo que você ouviu, glória ao nome de Jesus. Jesus, quando entra diante do Pai, entra com o seu próprio sangue a nosso favor. Ele não precisa de sangue de bodes, de animais, de nada. Ele vai com o seu próprio sangue diante do Senhor. Meu Pai, meu Pai, meu sangue por esse nome que pede, que clama pelo meu nome. Isso é tremendo, é por você e é por mim. Mais um pouco, avante. Por ocasião da morte de Cristo, que acontecimento miraculoso demonstrou haverem cessado o serviço sacerdotal e as cerimônias do santuário terrestre? Esse santuário que havia no povo de Israel acabou. Por que acabou? Dá uma olhadinha o que está escrito em Mateus 27. Lembra que era um lugar onde ninguém entrava, era um lugar onde ninguém via, era todo coberto. Mas aconteceu alguma coisa que fez com que tudo isso, provando que já tinha acabado. Esse era um tempo que haveria de acontecer. Olha lá, vai lá, Mateus 27. Vai, abre para você poder entender, vai. Mateus 27, o versinho é o 50 e o 51. Diz assim, olha o que diz aqui. E Jesus, clamando outra vez, com grande voz, rendeu o espírito. Nesse instante, o véu do templo se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Tremeu a terra e fenderam-se as rochas. Olha, rasgou de cima para baixo. Eu acho isso tremendo. Então, não rasgou de uma forma comum, rasgou de cima para baixo. O que isso significa? Não foi feito por mãos humanas. Não foi rasgado, porque esse véu era imenso, era muito alto. Isso você precisa entender. Agora, imagine que coisa tremenda. Estava aberto, mostrando que estava aberto, estava livre agora, depois que Jesus morreu, o espaço entre o homem pecador e o Pai tinha agora livre acesso, você e eu, com livre acesso diante do Pai, por intermédio do sangue de Jesus. Não precisa mais de pessoas para irem por nós, não precisa de santos, não precisa da Ave Maria, não precisa de Santo Antônio, não precisa de ninguém, nem anjos, nada. Você vai direto ao Pai por meio do sangue de Jesus. Isso não é tremendo? Isso é o que Jesus ensina por nós. Só que não para aí, tem mais um pedaço. Que relação mantém o santuário terrestre para com o celestial? Vai lá, vamos Hebreus 8, verso 5. Vai de novo no livro de Hebreus. Hebreus 8, verso 5. Eles servem num santuário que é figura e sombra das coisas celestiais. É por isso que Moisés divinamente foi avisado quando estava a construir o tabernáculo. Vê que faças tudo conforme o modelo que te foi mostrado no monte. O modelo que foi mostrado para Moisés era o modelo do que já tinha no céu. Esse santuário feito por mãos celestiais, a mão do Senhor. Glória ao nome de Deus. Por meio de que comparação se mostra que o santuário celestial será purificado? Como assim? Claro, para pensar comigo. Quando você e eu oramos ao Senhor e lançamos as nossas orações diante de Deus, falamos, Pai Santo, eu te peço perdão pelos meus pecados. Você se lembra que existem livros de registros no céu? Aquela cortina que separava um lugar do outro, onde ficava aspergido ali o sangue que continha a confissão da pessoa, é um símbolo dos livros do céu. Estes livros do céu, onde é registrado o que fazemos, são estes livros que são abertos no céu para ver quem somos e quem não somos. Você sabia disso? Ah, não sabia? Então abre correndo Apocalipse, dá uma olhadinha, que existem livros no céu, Apocalipse capítulo 20. Presta atenção que você vai ver agora, muito sério, para você entender o que acontece lá. Apocalipse 20, abriu? Olha só o que diz o verso 12. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono e abriram-se os livros. Abriu-se outro livro que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Então veja, os anjos de Deus, eles marcam o que fazemos, registram ali o que fazemos. Os anjos de Satanás também registram, mas um dia você vai entender por quê. Mas vamos entender os anjos de Deus. E este material é colocado diante de Deus como prova, não que Deus não saiba. O Senhor Deus sabe, mas isso é para que os anjos de
todos os tempos, que todos os seres dos mundos não caídos, para que todas as criaturas de Deus entendam que houve um registro, mas também o Pai vai abrindo os livros, e ao abrir os livros, ele vê, esse pecado foi cometido, mas também foi pedido perdão. Os nossos pecados sujam o santuário de Deus no céu. Eu sei que você pode estar achando isso uma grandíssima surpresa, mas é verdade. Quando um pecado nosso é levado diante de Deus, você não tem ideia quanto o pecado é sério. Quando é levado um pecado diante de Deus, você sabe o que acontece? Esse pecado, assim como no santuário terrestre, era preciso limpar, o do céu também. Mas aonde está escrito isso na Bíblia? Você vai ver agora, essa é a pergunta. Dá uma olhadinha, Hebreus 9:23, dá uma olhada aqui. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que estão no céu se purificassem com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestes com sacrifícios superiores a esses. Então as coisas celestes também precisam ser purificadas? Sim, sim. Eu vou precisar te explicar uma coisa. Não é só aqui o seu coração e o meu que precisa de purificação. O pecado que manchou o céu também precisa ser purificado. O santuário de Deus precisa ser purificado. A purificação do santuário celeste. Olha outra pergunta. Ao terminar Cristo a sua obra mediadora no santuário celestial, que decreto será expedido? Um dia Jesus vai dizer basta. Quando ele disser isso, quando esse momento chegar, o que ele vai dizer? Apocalipse 22:11. Dá uma olhadinha no livro de Apocalipse, quando você começar a estudar comigo, você vai ficar muito impressionado. Quanta coisa vai se abrir na sua cabeça. Apocalipse 22:11 diz assim: quem é injusto, faça injustiça ainda. Quem está sujo, suje-se ainda. Quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, santifique-se ainda mais. Olhe bem o que eu preciso te explicar. O Senhor Jesus está agora diante do Pai, lá no santuário celestial, como o sumo sacerdote estava aqui na terra diante de Deus. E o sumo sacerdote estava aqui fazendo esse trabalho de intermediação. Jesus é o nosso intermediário no céu. É o único que pode fazer isso, porque ele vai com seu próprio sangue, entendeu? Nenhum outro ser é capaz de ir na presença de Deus, porque não tem seu próprio sacrifício para ofertar. Sacrifício de homens não serve, tem que ser o sacrifício de Jesus, que é o único que faz diferença para mim e para você. E então, quando Jesus se apresenta diante do Pai, olha aqui o que você precisa entender. Isso daqui é uma parte importantíssima. Ele vai passando nome por nome, pecado cometido, e ali está o pedido de perdão. Ele, perdoado, Pai. Porque toda vez que nós pedimos perdão ao Pai em nome de Jesus. E em nome de Jesus é riscado aquele pecado lá do nosso livro e são apagados os pecados dali. Agora, se existem pessoas que não fazem isso, vai chegar a hora que Jesus vai dizer basta, já passou o tempo, já chegou a hora de terminar com o pecado. Então quem não se preparou vai continuar como injusto, por isso ele disse, acabou o tempo, de agora em diante quem é injusto continue injusto, quem é justo continue na prática da justiça. Compreendeu? Avante, próxima pergunta. Que acontecimento está diretamente ligado ao apagamento do pecado e ao final refrigério da presença de Deus? Olha que interessante, Atos 3, 19-21. Eu acho estas perguntas, eu sei que muitos desses textos você nunca tinha feito correlação entre eles. Vai em Atos 3, dá uma observadinha que eu vou fazer de novo a pergunta para você entender a resposta. Atos 3, por favor, abra sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 3. Vamos lá. Agora, observe que coisa, a pergunta é esta daqui, olhe bem. Que acontecimento está diretamente ligado ao apagamento do pecado e ao final refrigério na presença de Deus? Olha que coisa linda. Atos 3, 19-21. Está escrito assim. Atos 3, 19-21 diz assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. E ele envia Jesus Cristo, que já dantes foi pregado. Convém que o céu o contenha até os tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. Veja, os apóstolos entendiam isso que eu estou explicando para você. Eles entendiam. Eu, infelizmente, tenho visto uma quantidade imensa de cristãos que não compreendem esta verdade e hoje você pode compreender. Louvado seja o nome de Deus. Só que ainda tem mais 4 perguntas. De conformidade com a visão do juízo apresentado a Daniel, que
deverá ser dado a Cristo enquanto ele ainda estiver perante o Pai. Enquanto ele estiver perante o Pai vai dar algo para Jesus. O que é? Daniel 7, vai lá. Gente, eu tô doida para estudar com vocês o livro de Daniel e nós vamos estudar. Nós vamos estudar juntos, nós vamos ver juntos. Você vai ver que nunca mais ninguém vai te enganar. Olha, o que é que o Pai vai dar para Jesus quando ainda Jesus estiver na presença dele, antes de vir buscar os servos dele na terra, aqueles que seguiram a ele na terra. Daniel 7, dá uma olhadinha. O verso, olha lá, Daniel 7, verso 13 e 14, olha o que diz. Eu estava olhando nas minhas visões da noite e vi que vinha nas nuvens dos céus um como filho do homem. Ele se dirigiu ao ancião de dias. O ancião de dias é o nosso Pai, o Pai de Jesus. E o fizeram chegar até ele. Essa vinda aqui não é vinda de Jesus na terra. É quando Jesus é levado diante do Pai. Olha que coisa linda. E então o fizeram chegar até ele. Agora veja que lindo. Foi-lhe dado o quê? O domínio, a honra, o reino, e todos os povos e nações e língua adoraram. O seu domínio é um domínio eterno que não passará, e o seu reino é o único que não será destruído. O que foi dado então a Jesus? Todos os reinos da terra, tudo que existe, todos os reinos e todos os lugares foram dados a Jesus. O Pai deu isso antes de Jesus vir aqui nos buscar. Compreende isso? Isso foi visto por Daniel. Nós ainda vamos estudar. Vamos ver mais 3 perguntas ainda? Então, o que é? Olha, a pergunta é, que acontecerá quando o Senhor descer do céu? 1 Tessalonicenses 4, gente, tão bonito isso aqui. 1 Tessalonicenses 4, verso 16 a 18, diz assim: pois o mesmo Senhor descerá do céu com um grande brado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Lembra que eu já estudei isso com você? E avante. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Amém. Queridos, entendeu o que vai acontecer nessa hora? Isso é muito bonito. Eu ainda vou pincelar muitas coisas sobre isso com você, mas encha o seu coração dessa esperança. O único arrebatamento que vai existir é este. Depois eu vou explicar o que é arrebatamento, que o pessoal fala que é secreto por aí, tá? Depois eu vou explicar. A outra pergunta: que declaração feita logo após a proclamação mencionada em Apocalipse 22:11 indica que a obra do juízo estiver em andamento antes de Cristo vir? Qual é a certeza que a gente tem que o julgamento acontece antes de Jesus vir? Apocalipse 22:12. Olha o que diz aqui. Olha só, presta atenção. Eis que cedo venho. A minha recompensa está comigo para dar a cada um segundo o quê? A sua obra. Peraí. Então Jesus, quando vier, vai vir já para dar a recompensa. Entendeu? Não é que quando ele vier, ele ainda vai fazer um julgamento. Ele já vai vir porque já julgou. Então, quando esse julgamento está acontecendo? Agora no céu. E você vai entender isso comigo no livro de Daniel e de Apocalipse, tá? Agora um pouco mais. Existe um tempo determinado para a purificação do santuário? Existe? Sim, existe um tempo, um prazo para purificar o santuário do céu. E enquanto isso, Jesus vai purificar este santuário. Nós somos o santuário de Deus agora. Não existe mais santuário na terra. O santuário agora é o nosso corpo. O Senhor tem que purificar isso aqui também. Deus não vai levar pessoas impuras para o céu. Ele tem que purificar isso com o sangue de Jesus. Mas veja, por quanto tempo duraria? Dá uma olhadinha aqui, por favor. Existe um tempo determinado para a purificação do santuário? Daniel 8:17. Vamos lá? Vai lá no livro de Daniel de novo, que eu sei que você está com muita vontade de estudar o livro de Daniel e eu também quero estudar com você. Vamos lá. Daniel 8, verso 17, diz assim, ó. Olha, presta atenção. Ele veio para perto de onde eu estava, e vindo ele, fiquei assombrado, e caí com o rosto em terra, mas ele me disse: entende, filho do homem, porque esta visão se realizará no fim do tempo. Mas agora olha o verso 14, e ele me disse: até 2300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Ele tinha dado um prazo. Que prazo é esse, 2300 tardes e manhãs? Que tempo é este? Já já você vai entender. Eu tô só dando assim um gostinho na sua boca para você querer estudar mais. Quando entrarmos no livro de Daniel, sua visão vai fazer isso aqui, ó. Por isso que o diabo não quer que a gente estude profecias. O desejo do diabo é que você e eu não entendamos. Por isso que o pessoal diz que quem estuda profecias fica doido, quem estuda o Apocalipse fica ruim da cabeça, ficam inventando um monte de coisa que não é verdade. E você tem que estudar porque ali te dá toda a visão clara.
texto após texto, sem usar mais nada, só os textos da Bíblia. Como é possível saber-se que isso não se refere ao santuário terrestre? Esse 2.300 tardes de manhã o santuário será purificado. Como é que a gente sabe que isso não se refere ao santuário da terra? Dá uma olhadinha, por favor, Daniel 8:17. Vamos lá? Daniel 8:17 diz: Ele veio para perto de onde eu estava, e vindo ele, fiquei assombrado, e caí com o rosto em terra. Mas ele me disse: Entende, filho do homem, porque essa visão acontecerá, se realizará quando? No fim do tempo. Não tem santuário nenhum. O santuário acabou no ano 70, em Tito. Terminou o santuário ali. Que santuário seria esse, se não é o da terra? O próprio Hebreus diz que era um santuário no céu. Agora eu preciso te mostrar isso em Hebreus. Vai lá. Vamos lá em Hebreus, volta lá no livro de Hebreus, que o último texto está lá. E eu quero que encha seu coração, para que você, pela graça e poder de Jesus, possa ficar com a mente clara, com a certeza disso. Hebreus, capítulo 9. E eu vou ler o último texto com você, depois eu vou orar por você. Vamos lá, Hebreus 9, verso 23 em diante. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que estão no céu se purificassem com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios superiores a estes. 24 agora. Pois Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Santuário do céu. Era este santuário que seria purificado. E nós vamos entender melhor sobre isso. Eu quero que você fique em oração. Fique em oração. Precisamos estudar o livro de Daniel e Apocalipse dentro desses estudos para que possamos ter uma visão completa e você se torne um missionário explicador da mensagem de Deus, um professor das mensagens celestes. Vou orar com você agora. Senhor Deus dos exércitos, obrigada por limpar o santuário do céu, porque eu sei que um dia nenhum pecado restará na terra nem no céu em canto nenhum. E também, Senhor, porque eu sei que o Senhor, enquanto faz esse trabalho no céu, de purificação do santuário de lá, retirando de lá todos os pecados, fazendo esse juízo, o Senhor também está limpando o santuário da terra, que agora sou eu. Como disse em tua palavra, vós sois santuário do Espírito Santo. Imploro a ti que o Senhor faça o trabalho que precisa ser feito em mim e nessa pessoa que está ouvindo, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você e até o próximo estudo.